uma aula de ciências. Essa aula de ciências vai ser incrível! Esse é um assunto que vocês já estavam me perguntando desde o início das aulas, quando a gente pegou as apostilas. Esse assunto, ele é muito interessante. Por isso que vocês já estavam olhando, passando as páginas da apostila para olhar, né? Nós vamos falar sobre o interior do planeta Terra. Abram a apostila de ciências de vocês na página 16, que a gente vai começar os nossos estudos sobre o interior do planeta Terra, tá? E a gente vai ver coisas muito legais. Então aqui a gente vai ver como ela é por dentro. Aqui pergunta o seguinte: você conhece a história contada no livro Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne? Olha só como é que é essa história. Um jovem e seu tio resolveram viajar ao centro da Terra. Imaginem uma viagem no meio do planeta Terra, lá no fundo. Dirigem-se então à cratera de um vulcão na Islândia, que acreditam ser a porta de entrada para o interior do planeta. Na incrível aventura, encontram um mundo subterrâneo repleto de surpresas que vão de oceanos a dinossauros. Parece fantástico? E é, mas trata-se apenas de uma história de ficção. O livro Viagem ao Centro da Terra, do francês Júlio Verne, não se aproxima nem um pouco da realidade. Então aqui, nesse livro, ele conta a história de um menino, né, que foi com o tio dele para dentro de um vulcão. E nesse vulcão eles já tinham estudado e visto que lá seria a porta de entrada para o centro da Terra. Lá eles passam por várias histórias. Esse livro também já virou um filme. Então, se vocês quiserem assistir, pode ser que tenha até no YouTube, tá? Viagem ao Centro da Terra. Vale a pena, é muito legal. Então, aqui diz o seguinte: como você imagina que nosso planeta seja por dentro? Faça uma ilustração que represente o que você sabe. Esse aqui a gente até já fez na sala, eu acho, né? Se a gente parar para pensar, como será que é dentro do planeta? Em seu livro, Júlio Verne descreve como seria a conquista do centro da Terra pelo humano. Você acha que é possível os seres humanos chegarem ao centro da Terra? Será que é possível a gente chegar lá no centro, lá no meio do planeta? E agora, né? Vamos ver primeiro como é essas camadas da Terra para ver se a gente consegue chegar lá embaixo. Então diz assim: a parte interna é sempre o lado de dentro da Terra, é formada por 3 camadas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Observe essas camadas e suas características. Então, primeiro, a gente vai falar sobre o manto, tá? Que é abaixo da crosta terrestre. Então, a crosta é onde nós estamos. A crosta terrestre é onde a gente coloca o nosso pé, é o solo, é a pedra, é o chão. Isso é a crosta. Abaixo dessa pedra, né, dos nossos lençóis de água, tem um manto, que é, ó, toda essa parte mais avermelhada aqui, ó, é a crosta terrestre, tá? Ela é longa, ela é profunda, ó. Nós estamos aqui em cima, mas ela é bem profunda. E abaixo dela nós temos essa parte amarela, que é o manto da Terra, que é o que a gente vai falar agora, ó. Abaixo da crosta terrestre, a temperatura do planeta Terra vai aumentando gradativamente. Então, quer dizer, quanto mais próximo do meio, mais quente ela é. Portanto, o manto é uma camada quente, composta de gases e rochas que se encontram em estado pastoso ou líquido. É tão quente no manto da Terra que a rocha, a pedra, ela se tornou pastosa, né? Tipo pasta de dente, a mesma textura da pasta de dente. Então ela não é mais dura, ela é uma pasta de pedra. Olha só que interessante. Ou às vezes até líquida.
Pelas rachaduras da crosta terrestre, o calor e o material derretido, o manto, chamado de magma, podem chegar à superfície, dando origem aos vulcões. Quando o magma sai pelos vulcões, ele recebe o nome de lava. Então, o vulcão é uma rachadura que existe na crosta terrestre. Vamos imaginar que aqui tem um vulcão, certo? Então, aqui tem um vulcão e é uma rachadura. Olha como essa rachadura é grande. Ela chega até aqui, ó. E daqui, esse magma sai e entra em erupção. O magma se torna lava vulcânica só depois que o vulcão entra em erupção, só depois que o vulcão explode. Quando a lava, o magma está lá dentro, ainda ele é magma por causa da sua temperatura. Quando ele explode, aí ele é uma lava vulcânica, tá? E mais no centro da Terra, bem no meio da Terra, nós temos o núcleo. O núcleo, que é essa aqui, ó, na região central do nosso planeta está o núcleo. Nele, as temperaturas são muito altas. E os metais, níquel e ferro, encontram-se derretidos. Então, aqui é uma bola de metal. Só que é uma bola de metal derretido, de tão quente que é. E lá tem o níquel e o ferro. O níquel é um metal acobreado, né, cor de cobre, amarronzado. E o ferro a gente já conhece, né, que é o ferro que a gente usa, é usado para fazer as coisas encontradas em minérios e a gente faz cadeira, mesa, janelas e tudo mais. Então, grades. Então, só que isso em material derretido. Então, para derreter o ferro, vai muito calor. E se lá, no núcleo da Terra, esse material já está derretido, quer dizer que lá é muito quente, tá? É uma temperatura que medida em graus Celsius, a gente não tem nem ideia de quanto que seja, tá? Por isso que aqui é tão calor. E aí, a gente tem o seguinte, saiba mais, na página 19 de vocês. A maior perfuração realizada para investigar o interior da Terra tem cerca de 13 mil metros de profundidade. Então, foi feito um buraco no centro da Terra, que foi o maior buraco já feito pelo homem. E ele tem 13 mil metros de profundidade. Então, foi cavado esse buraco, né, com uma ferramenta específica, até 13 mil metros para baixo. Ela foi feita por cientistas russos durante quase 20 anos de trabalho. Então, não foi um buraquinho cavado do dia para a noite. Foram 20 anos cavando esse buraco. Considerando o tamanho do nosso planeta, isso representa apenas uma parte da crosta terrestre. Então, nós não chegamos com esses 13 mil metros de profundidade, não chegaram nem no manto ainda. Quem sabe lá no núcleo. Aí vocês imaginam o quanto o planeta Terra é grande, ele é gigantesco, né? E é muito enorme esse fato da gente ter que sair da crosta e ir para o núcleo. Por isso que até hoje ninguém conseguiu entrar. Prof, mas se ninguém conseguiu chegar lá, como se sabe? Através dos estudos do solo, através desses estudos que são feitos observando, né, que a cada metro cavado a temperatura aumenta. Então, há uma multiplicação dessa temperatura até mais ou menos chegar no centro da Terra, certo? Mas nunca ninguém viu, tá? É uma suposição. Então, aqui do lado, se vocês observarem, tem uma pessoa com uma massinha de modelar amarela. Ela fez uma bolinha. Depois ela pegou a massinha de modelar laranja, abriu ela e enrolou a massinha de modelar na bolinha amarela. E depois ela pegou a azul, fez a mesma coisa, tá? Enrolou na bolinha laranja. E assim, ela botou uma verdinha ali também. E aí ela fez o planeta e ela cortou ao meio. E ali ficou, olha só, amarelo, que é o núcleo, a massinha de modelar laranja, que é a crosta, o manto, e o azul, que é a crosta terrestre. Então, é núcleo,
manto e crosta, tá? Então, se vocês tiverem massinha em casa e quiserem fazer essa experiência, é bem legal, porque vocês vão ter, né, essas 3 camadas para vocês verem. Claro que em tamanho muito menor, né? Então, aqui, nas nossas atividades, a gente tem essa aqui, ó. Identifique as camadas do planeta Terra. Depois, circule a camada que dá origem à lava e represente um vulcão no box. Então, aqui vocês vão colocar o seguinte, ó. Aqui tem o número 1, número 2 e número 3. Número 1. O que é o número 1? O que é essa parte aqui? Vocês vão escrever aqui embaixo. Número 2. Essa parte aqui é qual? Vamos escrever aqui. E a número 3, essa parte, vamos colocar o nomezinho aqui. Dentro desse box quer dizer caixa, tá? Dentro dessa caixa aqui, vocês vão desenhar, tá? Depois circula a camada que dá origem à lava de vulcão e represente um vulcão no box. Vocês vão desenhar o vulcão aqui, certo? E circular, tá? Qual dos 3 nomes aqui, ó, dá origem à lava do vulcão? A lava do vulcão fica onde? Fica no núcleo? Fica no manto? Ou fica na crosta? Tá? Vocês precisam circular ali. Então, aqui na número 3 são 3 coisas. Na número 1 são 3 coisas para fazer. Colocar os nomes, desenhar o vulcão e circular o nome da camada da Terra que dá origem à lava vulcânica, certo? Na número 2, ó, sobre as camadas da Terra, leia as dicas e encontre os conceitos correspondentes no caça-palavra. Então, aqui, ó, é a camada mais externa do nosso planeta. Vocês vão procurar aqui qual é a camada mais externa, a camada de fora do planeta. Letra B. Localiza-se abaixo da crosta terrestre e é formado pelo magma. Então, é abaixo da onde nós estamos, tá? Que forma o magma. Como é que é o nome? Procura aqui. Depois a letra C, é a camada central, isto é, o miolo da Terra. Como é que é o nome desse miolo da Terra? Letra D, nome dado ao magma que sai pelos vulcões. Como é que é o nome daquele magma que sai pelos vulcões? Procura que tá aqui. E cada um dos pedaços que formam a crosta terrestre. Tá aqui também, certo? Então, são 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas para vocês procurarem aqui no diagrama. Certo? Combinado? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre placas tectônicas. Nome muito estranho, mas é muito legal mesmo a gente saber o que são essas placas tectônicas, tá? Prestem bastante atenção. Então, aqui a gente já estudou que a crosta terrestre é formada por blocos rochosos que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Esses blocos são chamados de placas tectônicas, as quais se movimentam o tempo todo em um ritmo bastante lento. O movimento das placas tectônicas está relacionado à formação de montanhas e à ocorrência de vulcões e terremotos. Observe a distribuição das placas tectônicas no planeta Terra. Então, aqui é o seguinte, gente, olha só, nós temos aqui uma representação do planeta, né, que é um planisfério. E aqui, nesse planisfério, existem essas linhas brancas. Vocês estão vendo essas linhas brancas? Essas linhas brancas são as rachaduras que estão por baixo da crosta terrestre, tá? Então, aqui, ó, vamos pegar o exemplo dessa placa aqui, ó, da placa sul-americana, tá? Que ela pega aqui, onde pega o Chile, e daí ela vem até aqui a metade do oceano, ó. Estão observando? E aqui a gente pega também a placa africana, ó, que pega todo o continente africano. O que que acontece? Essa linha branca aqui do meio, ó, é a rachadura entre essas duas placas, tá? É a rachadura. Quando acontece, essas placas estão toda a vida em movimento, elas estão se movimentando, ó, olha a mão da prof, elas estão movimentando lentamente. Só que como elas são placas gigantescas, extremamente pesadas, cada movimentação mais forte delas causa um movimento dentro, aqui, vamos pegar essa parte aqui, ó, do oceano, tá?
Quando isso se movimenta muito, causa ondas gigantes no mar. E quando, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, essa placa aqui, ó, que é a placa sul-americana que pega um pedaço da norte-americana. Bem aqui nesse pontinho, ó, se vocês observarem, tem terra, né? Terra e mar. Então, quando a movimentação dessas placas de terra, tá? Uma placa se movimentou na outra, causa terremotos, tá? Então, uma placa se movimenta em cima da outra, causando uma forte pressão, um forte movimento. Quando isso é no mar, causa tsunami, ondas grandes. Quando é na terra, causa terremotos, tá? Preciso que vocês entendam que, ó, nós estamos aqui, tá? Nós estamos aqui em cima. E essa rachadura dessas placas é bem embaixo, tá? É lá no manto da Terra, é quase no manto da Terra, é chegando no manto. Então, é na crosta, mas ela é uma rachadura até o manto. Então, quando as coisas estão rachadas, elas podem se encostar. Quando elas se encostam, elas causam pressão, e essa pressão, quando é na água, forma ondas gigantes, que a gente chama de tsunami. Quando é na terra, causam terremotos, tá? Aquela tremedeira da terra. Por que que no Brasil, olha só, se a gente observar, aqui tá o Brasil, ó. Por que que no Brasil não acontece nem terremotos e nem tsunami? Porque não tem nenhuma placa que corta, que passa por cima, quer dizer, por baixo, né, do nosso país, tá? A placa mais próxima está nos outros países aqui do lado do Brasil, tá? O Chile tem bastante terremoto, tá? Acontece bastante. Por quê? Porque a placa tectônica pega bem no Chile. E aqui nós temos lá no meio do oceano, tá? Então essa onda gigante não chega aqui e também não chega na África, fica no meio do oceano, tá? Ela vai perdendo força antes de chegar na Terra. Por isso que não acontece pra gente terremotos e tsunamis. Amém, né? Ainda bem. Mas muitos países eles passam por isso. Por exemplo, o Japão. Se a gente observar, né? Japão. O Japão tem uma placa tectônica próximo dele aqui, ó. O Japão já passou por vários tsunamis. É comum no Japão ter tsunami e terremoto. Por isso que as construções japonesas hoje já tem tipo um amortecedor embaixo, né? Tem uma tecnologia diferente. Então, quando essa placa tectônica, que é essa placa que fica, essa rachadura na Terra se mexe, ela causa, imagina a força dessa rachadura, né, para se mexer. E como é que ela se mexe? Por causa da lava, do magma, né, que tá lá embaixo. O magma, ele é escorregadio, então ele vai mexendo, e no que ele mexe, ele causa todo esse movimento, certo? Então aqui, ó, as regiões de contato entre as placas tectônicas são áreas em que ocorrem mais terremotos, vulcões e tsunamis. Aqui embaixo, nessa partezinha mais amarelinha, nós temos a crosta terrestre, que é onde nós estamos agora. E embaixo o manto, onde tem o magma, né? Então aqui o que acontece? Ó, tem uma rachadura. Quando essa rachadura as placas se afastam, né? Tem uma placa aqui e uma placa aqui. Elas se afastam, tá? Não acontece nada. Agora, quando elas se juntam, né? Elas entram em contato dessa forma, que elas se chocam, aí é onde vai acontecer terremotos, vulcões e tsunamis. Aqui também, ó, ela pode se mexer assim, dessa forma, pode se mexer para separar e para se juntar. Então, a gente fica rezando para que sempre seja para trás e para os lados e nunca para frente, porque o estrago é bem grande, tá, gente? E aqui a gente tem aquilo que vocês amam de paixão, né? Que são os vulcões, que é uma estrutura que libera magma que vem do interior da Terra. Então ele vem lá do manto e vem para fora, para a crosta. Quando chega à superfície, o magma é chamado de lava.
Em geral, os vulcões são formados pelo cone principal, então aqui a gente tem ó, o cone principal, né? Por um canal denominado chaminé, então a chaminé para onde sai, igual a chaminé de churrasqueira, e pela cratera, né? Que é o buraco. Durante uma erupção vulcânica, a fumaça, o magma, as pedras e outros materiais quentes do interior da Terra passam pela chaminé e saem pela cratera. Então aqui, ó, aqui já é a parte do vulcão, né, que está mais em contato com o manto da Terra. Então, há essa rachadura, então, assim que acontece esse movimento, a lava é expelida. Quando esfria, o material magmático dá origem a rochas. Se o magma apresentar muitas bolhas de gás, a explosão do vulcão é rápida e forte. No planeta Terra, existem muitos vulcões ativos. No Brasil, porém, não existem vulcões em atividades há milhões de anos. Então, aqui nós não temos tsunami, não temos terremotos e não temos vulcões. É bom morar aqui, hein? Então, aqui embaixo, tá? Tem a erupção divertida. Se vocês quiserem montar, é fácil de montar, tá? Um vulcão, bem fácil de montar. Eu vou deixar um videozinho aqui embaixo. Eu vou deixar 2 vídeos e vou deixar uma imagem do planeta por dentro para vocês darem uma olhadinha. Quem sentir de querer fazer esse vulcão, eu vou adorar assistir o vídeo de vocês, tá? Porque é bem fácil. Aqui tá dizendo argila, pode ser até massinha de modelar, tá? Mas vocês podem fazer o vulcão de vocês vai precisar de um copo de plástico, um pouquinho de vinagre, bicarbonato de sódio e argila ou massinha de modelar, tá? A reação química do bicarbonato e do vinagre faz a erupção. É bem legal. Vou deixar o videozinho para vocês, se vocês quiserem fazer, fiquem bem à vontade, certo? Ó, vocês viram que aqui não tem atividade. Não tem nenhuma, mas eu vou deixar umas perguntinhas para vocês sobre placas tectônicas, vulcão, tá? Sobre magma, sobre as camadas da Terra. Vou deixar essas atividades lá, mas vocês não precisam fazer nenhuma tem sim, tem essas aqui. Tem uma página só, tá? Mas a prof vai deixar mais umas perguntinhas. Certo, gente? Combinado? Um beijo, até a próxima aula e bons estudos!